Já que o tempo é curto, vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículos 6, o 7 e o 8. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui juntos para adorar o santo nome do Senhor. E quero dizer também que, como já foi dito aqui, que a palavra do Senhor é o que nos transforma, o que nos liberta, o que nos salva. E eu fui alcançado por essa palavra, não faz tanto tempo como o irmão Tobias, há 40 anos, mas bem menos. Mas a palavra de Deus fala que não é o tempo que vai nos salvar, é a graça do Senhor. Vamos fazer a leitura então em Colossenses, capítulos 2, versículos 6, 7 e 8. A palavra de Deus nos diz assim: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinado, abundando em ação de graças, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Os irmãos podem tomar seu assento. Nós que estamos aqui somos todos conhecedores da palavra de Deus. Nós sabemos que desde o início que Jesus deu início ao seu ministério, o diabo se levantou de uma forma contra ele, e nós vemos tudo o que a Bíblia nos mostra. A maneira que o diabo se levantou contra o Senhor era usando o próprio Deus para derrubar Jesus. Tanto que quando ele foi tentado pelo diabo lá no deserto, o diabo usou a palavra de Deus. E Jesus se defendeu de tudo aquilo dizendo: mas também está escrito, pela palavra de Deus. E assim foi. Aqueles religiosos daquela época, usando o nome de Deus, mataram Jesus e crucificaram Jesus. Nós sabemos de tudo isso. E a igreja ali se levantou e continuou crescendo, mas o inimigo se levantou contra essa igreja e começou a perseguir esses cristãos. Os cristãos eram perseguidos como bandidos, como os animais, eram mortos em praça pública, eram arrastados pelas ruas. A história diz que amarravam os braços em um cavalo e amarrava as pernas em outro e tocava um cavalo para lá, outro para cá, até que eram arrebentados ao meio. E aqueles cristãos morriam glorificando ao Senhor, não negavam o nome do Senhor Jesus, porque eles estavam arraigados na palavra. Eles estavam ali vivendo sobre o peso da palavra de Jesus, que Jesus recém tinha partido, mas ele deixou seus apóstolos, deixou seus discípulos, deixou a sua palavra. E nós vemos hoje que não é diferente. Naquela época, o inimigo perseguia os cristãos, tentando contra a sua própria vida. Hoje em dia não é diferente. O inimigo se levanta, continua se levantando contra a igreja. Mas como ele não é nenhum bobo, ele mudou a estratégia, e hoje nós vemos que o inimigo se levantou com sutileza dentro da igreja. E aqui essa parte ela nos lembra que nós temos que ter cuidado com isso. Nós estamos vendo hoje a igreja do Senhor, ela está aqui reunida. Mas nós estamos vivendo dois tipos de cristão. O cristão que aceitou Jesus como seu Salvador, e o cristão que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós estamos vendo uma igreja se levantando aqui no nosso país, pregando um evangelho de facilidade, um evangelho de prosperidade, um evangelho que o crente não pode ficar enfermo, não pode ficar doente, um evangelho que Deus tem que dar,
Se eu dou 100 reais, ele tem que retribuir 1000. E esse é o evangelho que o próprio inimigo está usando as pessoas com nome de crente, com nome de pastores, com nomes de missionário. Isso para se infiltrar dentro da igreja verdadeira do Senhor. E nós estamos vendo que essa sutileza de Satanás está arrebanhando multidões com eles, levando eles direto para o abismo, achando que estão servindo ao Senhor. Essas pessoas que aceitaram o Senhor como Salvador da sua alma, eles aceitaram Jesus com medo de ir para o inferno, não desejando a salvação, porque eles temem o inferno. Então eles vivem um evangelho de facilidade, um evangelho superficial, que é ensinado e pregado pelas suas lideranças, que é vindo do inimigo. Mas nós também sabemos que entre esses evangélicos que nós estamos falando, tem aquele que aceitou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. O que quer dizer Senhor? Senhor é o senhorio que Ele manda e o seu servo obedece. E aqui está reunido esse povo que aceitou o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E é esse povo que vai entrar no céu. É esse povo remido, lavado, a igreja eleita do Senhor, que vai subir no céu. Mas nós temos que estar atentos pela sutileza do inimigo. Nós estamos vendo nesses dias de pandemia, o inimigo se levantou de uma forma tão grande, mas com a sutileza que está tirando muitos irmãos da igreja. Chega dia de culto, alguma coisa acontece, alguma coisa não dá, eu não vou no culto hoje, mas não abre mão do Face, não sai da internet. E o inimigo está usando esse meio da internet, do Face, do YouTube, para esfriar a fé dos irmãos. E nós estamos vendo também que tudo isso que aconteceu aqui é permissão de Deus, para que a igreja do Senhor seja diferente nessa terra. E nós sabemos, como já foi dito aqui, que o final está chegando. E a Bíblia diz, ela nos mostra, ela nos fala, que no final haverá grande apostasia. O amor de muitos esfriará. Algumas pessoas dizem que assim que passar essa pandemia, passar esse período todo aqui, as igrejas vão se encher, o povo vai correr para as igrejas, vão aceitar Jesus. Mas eu particularmente não vejo assim. Eu particularmente vejo uma igreja oprimida, o verdadeiro cristão oprimido, buscando ao Senhor. Nós vamos ter que nos dedicar muito mais à oração, à leitura da palavra, para que possamos, através dos verdadeiros cristãos, buscar novamente essas pessoas que estão se distanciando do Senhor. Estão saindo da presença de Deus através da sutileza do inimigo. Porque lá atrás ele usou a força, a violência, mas ele via quanto mais crente ele matava, mais crente nascia. A igreja crescia. E agora nós estamos vendo uma igreja crescendo. Mas o evangelho verdadeiro, nem todos estão pregando. O evangelho da santificação, nem todos estão pregando. O evangelho que nós temos que nos santificar corpo, alma e espírito, poucos estão pregando. Está sendo pregado um evangelho fácil. Mas nós, graças a Deus, aonde passamos, encontramos a igreja eleita buscando ao Senhor. E a maneira que eu vejo de nós enfrentarmos essa sutileza do inimigo é conhecendo a palavra de Deus. É dedicando tempo na leitura da palavra de Deus. Porque o próprio Jesus se defendeu de Satanás usando a palavra. E assim somos nós.
Se nós estudarmos a palavra de Deus, nós não seremos enganados pela essa sutileza do inimigo. Porque nós estamos vivendo um tempo que alguns crentes oram muito, mas não lê a palavra. Outros lê a palavra, mas como se lê um jornal, não medita na palavra. Então nós temos que ter o nosso culto racional para o Senhor. Com oração, leitura e meditação na palavra. É esse o caminho de nós encontrarmos o avivamento na igreja. Alguns oram e pedem o avivamento, imaginam que o avivamento cairá o fogo do céu e os irmãos saíram correndo pela igreja, falando em línguas estranhas, pulando, profetizando. Isso pode ser o avivamento. Mas o avivamento chega através da palavra de Deus. O avivamento é a palavra de Deus. Quando nós se afirmarmos na palavra de Deus, é esse o avivamento. E o avivamento não vai chegar durante assim, de repente, no estalar de dedo com a igreja toda. O avivamento vai chegar no coração de um, e aqui ele vai atingir o outro, e vai um, vai o outro, e assim a igreja do Senhor vai se levantar nesses últimos dias. Porque o Senhor, Ele é fiel. Ele diz que o mundo passa, as coisas do mundo passarão, mas a palavra de Deus não. E a única maneira de nós chegarmos à salvação da nossa alma é através da santificação. A palavra de Deus diz que nós temos que nos santificar. Corpo, alma e espírito. E nós vemos aí muitos pregando a palavra que se diz assim, isso não tem nada a ver. Ah, eu posso fazer isso porque não tem nada a ver. Jesus só quer o meu coração. Jesus só quer a minha adoração. Mas não, Jesus quer a santificação da nossa. A nossa santificação só acontece quando nós conhecemos a palavra de Deus e não seremos enganados. Como foi dito aqui, o Senhor virá. E Ele vai encontrar um povo zeloso, remido, como já foi falado. Mas não se engane, irmãos, que será muitos. Será poucos que será encontrado nesse estado. Podemos dobrar o nosso joelho, podemos orar, podemos falar em línguas estranhas, mas se não houver santificação em nós, não entraremos no céu. E Jesus, Ele falou que naquele dia a glória de Deus será derramada em todos os povos. E vamos nos preparar, irmãos, que está chegando esse dia. Jesus está às portas. E não vamos esperar que venha coisa melhor, não, irmãos. A palavra de Deus diz que nos últimos dias serão dias terríveis. Serão dias horríveis para nós, para a igreja do Senhor. Então vamos nos preparar, irmãos. Vamos buscar ao Senhor, vamos afirmar a nossa fé em Cristo Jesus. Porque os dias são terríveis. Mas nós que estamos firmes no Senhor, aqui está a igreja eleita do Senhor. A igreja que ora, a igreja que lê a palavra, a igreja que medita nela. Essa igreja não será confundida. Essa igreja vai cantar vitória com o Senhor Jesus. E nós temos uma missão aqui nessa terra. Deus nos chamou, não nos tirou lá do mundo sem um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida. E o propósito que Deus tem na nossa vida é a nossa santificação e a pregação da palavra do Senhor. Por quê? A Bíblia diz que nós temos que nos santificar, buscar ao Senhor e da maneira que for possível arrebatar mais alguns do inferno e trazer para a luz. Então, irmãos, a nossa vida aqui nessa terra não vai ter melhora. A nossa vida aqui nessa terra
nós temos que dedicar ao Senhor e buscar a presença dele. Que é só Ele que vai nos conceder força, vai nos conceder alegria, vai nos conceder o prazer de estar na presença dele. Talvez não seja essa a palavra que os irmãos esperavam, mas foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu tentei procurando outras palavras, mas o Senhor falava comigo. Santificação e pregação. E repetia. Santificação e a pregação da palavra. Porque os dias são maus. Como tem um hino que diz que o fim virá e não tardará. Está bem próximo, irmão. Então vamos se agarrar com Jesus. Vamos estar firmes na palavra. Porque falta pouco tempo e nós vamos cantar a vitória. Eu posso orar? Então vamos colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Para que o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê graça. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. A Tua palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, foi pregada, Senhor. Estamos aqui, Senhor, te pedindo, nos ajuda, Senhor. Nos dá graça, Senhor. Estende as Tuas mãos sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, na santificação. Nos ajuda, Senhor, na pregação da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, abrindo o nosso entendimento para o Teu querer, para a Tua palavra, Senhor. Nos dá o entendimento da Tua palavra, Senhor, para que não possamos ser enganados, Senhor, pela sutileza, Senhor, do inimigo, Pai. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode nos socorrer, Senhor. Como foi cantado aqui, Senhor. Nós somos o menor, Senhor. Nós não sabemos nada, mas o Senhor sabe, Pai. Nós não podemos nada, mas o Senhor pode, Pai. O Senhor é o Deus que salvou, Senhor. O Senhor é o Deus que salva. O Senhor é o Deus que vai salvar, Pai. Então te pedimos, Senhor. Toca, Senhor, nos corações, Senhor. Toca, Jesus, nas nossas vidas, e nos dá alegria, nos dá desejo, Senhor, de pregar a Tua palavra, de falar, Senhor, do Teu santo nome, Senhor Jesus. Porque os dias são maus, Senhor, mas nós cremos que o Senhor está conosco. O Senhor vai nos ajudar, Senhor, a passar por tudo isso, Senhor, e chegar perante a Ti cantando o hino da vitória. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Agradeço pela vida do irmão Joel, ter trazido essa palavra maravilhosa nessa noite, né? Por todos os irmãos que aqui estão, né? Meu irmão, o Irani, lá de